E aí, pessoal do Festival Firmamento, a gente tá aqui continuando a nossa programação no palco. Acabamos de ter uma palestra incrível sobre o universo Firmamento, a história, a criação, o quanto ele é vasto, complexo. E agora a gente vai continuar com mais uma palestra. Mas antes, aqueles recadinhos de sempre. Esse é um evento que é possível graças ao Termo de Ajuste de Fomento 650 de 2024 e é um projeto realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Produção da Ametista Produções e Bandas de Rock, apoio JK Shopping, Federação de Games e Esports do DF, Ice Bar e Instituto Missões Brasil. Agradecimento à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. E agora, sem mais delongas, eu já vou convidar ao nosso palco os participantes do próximo painel, que é de técnicas narrativas e roteirização para RPG. Então, vem pra cá, novamente, Didi Braguinha, para comandar a conversa com todo mundo. Palmas para ele. Vem pra cá também o Aldrioli, da Firmamento. Olha aí. Vem Felipe Vinzão. Marcelo, da editora Dialo Games. Olha aí. Jubim e o Malen. Rádio Vita do Mundo. Podem assumir seus lugares aí. Bom, muito bom. Que com a palestra de técnicas narrativas e roteirização para RPG. Olha aí. Senhoras e senhores, obrigado pela presença, obrigado ao Festival Firmamento aí pela confiança. A gente aqui vai definir os caminhos reais de como o mestre tem que fazer. Vamos parar com essa palhaçada e cada um faz o seu jeito, tá? A gente vai ser assertivo aqui e gerar caos. Não usa RPG, mentira. Brincadeira. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, antes da gente entrar no tema, já fala sobre técnicas narrativas, né? Pô, até uma forma de como você roteirizar, de como você montar sua aventura ou sua campanha na visão de diversas pessoas envolvidas com o RPG, com o mestre, como jogador, como dono de empresa, como tudo, né? E aí que vão ter várias dicas. Mas antes de começar, vou pedir para que vocês se apresentem, alguns novamente, porque apesar de estarmos aqui agora, mas o futuro, as pessoas podem ver quebrado, podem ver em outros momentos. Então, cada um se apresente, diga de onde veio, para onde vai, né? Onde habita, de que forma, e um pouco dessa carteirada nerd de alguma maneira, pra galera ter a referência de quem somos nós aqui. Tudo bom, pessoal? Eu sou Aldrioli, sou criador do universo literário do Firmamento e não sei exatamente, mas 20 e tantos anos aí de RPG. Olá pessoal, eu sou o Felipe Vinzão, também conhecido como Mestre Vinzão. Tenho aí também 27 anos de RPG e hoje trabalho exclusivamente com isso. E um canal lá no YouTube chamado Game Chinchila, segue lá. Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Marcelo, eu conduzo a Dialo Games. De RPG eu tenho que fazer a conta, a primeira vez que eu joguei foi em 1988, então eu faço a conta. Então estamos aqui, vai ser um prazer aqui participar com o pessoal aqui para a gente discutir um pouco de roteirização de RPG. Alô? Oi, tudo bem? Boa tarde, gente. Meu nome é Juliana, popularmente conhecida como Jubi, que eu gosto de diminuir. E eu não jogo RPG há 20 anos, eu jogo há 15 anos, é um pouquinho menos, às vezes eu tenho uma bagagem. E eu crio histórias desde o iniciozinho. Eu comecei a jogar RPG já criando, me imagina, num sistema próprio, porque eu não queria ler o livro. Aí... A preguiça move o mundo. Preguiça. Aí depois eu comecei a descobrir outros sistemas, outros livros, e desde então não farei. É muito bom, né? Fala galera, eu sou o Malen, eu sou organizador do Encontro D30, um encontro de RPG bimestral, que acontece aqui em Brasília desde 2008, né? E também junto com meu amigo Guilherme, que tá aqui na plateia, a gente organiza vários eventos nerds aqui em Brasília, como a Omninerd, e sou envolvido nesse meio há bastante tempo. Agora, jogar RPG, tem que falar mesmo? Pô, mas você jogar... Início de 90. Pegou o Tagmar na primeira edição. Pegou o Tagmar primeira edição. Tagmar, primeira edição. Pra começar mesmo o RPG, eu comecei com o cenário, um pedaço do cenário do RPG Demos Corporation, que é um RPG de espionagem que era vendido via caixa postal, ou seja, isso é da pré-história, tá, gente? Você mandava cheque nominal pra receber o RPG
E aí teve esse cenário na revista Super Interessante Jogos. Que isso? E aí eu peguei esse cenário e transformei ele num prédio de 20 andares. No melhor estilo Elevator Action, sabe? Ah, caramba, bicho. Foi assim que eu comecei no mundo do RPG. Olha lá. Queria começar com uma pergunta muito simples. Como você faz para explicar para uma pessoa que vai mestrar sua primeira partida o que ela tem que fazer? O cara nunca mestrou. Pode ter jogado, tem algum conhecimento, mas ele nunca mestrou. Como é que você explica para essa pessoa o que é mestrar? Como é que você dá esse pontapé? Assumam aí, se degradei, hein? Vou puxar então aqui. Primeiro, na sua pergunta, eu achava que você estava perguntando o que explica para uma pessoa o que é o RPG. Hoje em dia, eu acho que isso aí já esgotou, porque acho que todo mundo aqui viu o vídeo da Deborah Ann Wall e tipo, maravilhoso. É um jogo, cara. Não, e todo começo de livro de RPG explica o que é RPG. Não precisa mais. Não precisa mais comprar errado. Quer dizer, até que tem gente que compra, mas pô, a gente sabe, né? Mas tudo bem, tem que ter lá. E então, assim, pra jogar hoje em dia, segue aquele tutorial, narra uma cena rapidinho. Pra narrar, aí eu acho assim, como você vai explicar pro cara o que ele precisa, o que ele vai fazer pra mestrar? Eu acho que você tem que dizer pra ele, você vai contar uma história, mas você não é dono dessa história. Os seus jogadores vão alterar ela e os dados vão alterar o rumo. Então você vai contar uma história e você vai ter que improvisar no meio do caminho. Eu pegava muito a vibe de explicar o RPG usando Caverna do Dragão. Falei, pô, assistiu o desenho do Caverna do Dragão? Não, sabe aquele mestre dos magos sacana que fica desaparecendo? Então, ele em inglês é o DM. Eu falava, é o mestre de jogo, eu explicava. E assim, os personagens são os meninos que estão lá buscando o caminho de voltar pra casa. E ele ficava alternando. E aí também falava que era um livro interativo, que o narrador não sabe qual vai ser o final, né? Eu usava muito essa explicação pra explicar o que era RPG. Agora, a dica que eu dou pra quem tá querendo começar hoje, o primeiro ponto é, o RPG não é só pra você que é narrador se divertir. A mesa tem que ser divertida pra todos. Não existe motivo pra você sentar numa mesa se ela não é legal pra você jogar. Então, primeiro é sintonizar a vibe do grupo. O que o grupo deseja? Então, o mestre apresenta a proposta pro grupo pra ver se é a vibe que eles querem. Se não adequa pra uma outra vibe, ou quem não quer, vai botar parada. Pra que o cara vai jogar isso? Né? Então, a primeira dica que eu dou é, você vai narrar a primeira viagem, veja se os amigos que vão jogar com você estão nessa vibe que você tá querendo mesmo. Senão, eu vou falar só, mas depois eu vou falar que é brincadeira, tá, gente? Arranje melhores amigos, entendeu? Vai brincadeira, tá, gente? Isso é um ponto importante, porque tem muita gente que às vezes entra no hobby do board game ou no hobby do RPG e quer levar isso para o grupo de amigos que ele tem. E não vinga às vezes, cara. Então, não é que pra você deixar aqueles amigos de lado, mas faça novos amigos que gostem das coisas que você gosta. Existe um problema no adulto, que adulto não faz amigo novo. Não é verdade. Não é verdade. É porque tem aquela coisa e não faz. Mas a gente faz quando a gente quer se divertir. É isso, quando você quer se divertir, quando tu deixa a criança interna que tá louca pra se divertir, pra jogar parada, faça amigos novos, você não tá maltratando os antigos, né? Eu vou pegar a fala aí do que falar pro cara que vai mestrar pela primeira vez, porque eu recentemente, há 2 meses atrás mais ou menos, eu tive que usar essa fala, né? Pra 2 ou 3 meninos, a gente tem uma mesa compartilhada que chama Uma Noite da Masmorra, né? Então a gente joga toda sexta-feira e eu tento manter aquela mesa fluindo toda sexta-feira e eventualmente não deu, né? E aí eu falei assim, bicho, quer mestrar? E ele, pô, quero mestrar. E assim, uma coisa que eu falei pra todos os meninos que vieram mestrar foi assim, não se cobre, se divirta, né? Vai ter uma hora, tenha a história na cabeça, conta aquela história, mas não fica naquela neura de que a sessão tem que ser perfeita. Ela, cara, pode dar uma engasgada, não fica preocupado em ficar rolando o livro pra cima e pra baixo o tempo inteiro. Tem uma hora que o fluxo tá fluindo bem, você não lembrou, não sabe exatamente o que quer fazer, improvisa. Pede pra rolar um dado, pede pro cara descrever a cena, o que ele quer fazer, e não entra na neura de fazer uma sessão perfeita. Nenhuma sessão é perfeita, mas é sempre divertido. Eu não queria compartilhar porque eu sou pedagoga. E como pedagoga, eu penso no processo de aprendizagem durante todo o movimento, sabe?
E quando alguém vem perguntar aquelas duas perguntas, o que é MTRPG e como mestrar, eu já respondo a primeira parte. RPG é basicamente um joguinho de fazer conta e que você vai ser o personagem, só que vai ter regra. Não é que nem eu fazer conta que quando você é criança, a criança faz do poder mágico, a outra fala escudo, sabe? Tem regras pro escudo, tem como CCC. E quando a pessoa me perguntar como eu posso mestrar, eu já começo falando, olha, você vai pensar na história, você pensa nos personagens, e você pensa, meu jogador vai perder isso aqui, seguir essa narrativa, mas lembre-se, são pessoas. As pessoas vão fazer coisas diferentes do que você pensou. Então esteja aberta à mudança, porque isso vai acontecer. Eu tenho várias experiências de momentos que eu planejei, que eu estruturei. Eu falei, cara, vai ser muito legal, porque eles vão fazer isso aqui, falar isso aqui com os personagens. Aí corta, pensei no pro outro lado, não faltando nada do que eu tinha planejado. E é isso, vamos continuar a brincadeira. Não vou parar só porque eles mudaram, sabe? Eu diria pro mestre que tá começando, que ele vai narrar pela primeira vez, que a diversão do mestre, ele se diverte quando o jogador dele se diverte. A diversão do mestre é fazer os jogadores dele se divertirem. Eu daria de dica para esse mestre não engessar a crônica dele, porque cada jogador ele é um universo, ele é individual. Então primeiro conhece o teu grupo, conhece os teus jogadores. Tem jogador que vai ser mais dispersivo, tem jogador que ele vai ser mais de tocar, coloca ali um mapa para ele manusear. Se o teu jogador ele é mais visual, coloca a cena do crime, percebe quem são os seus jogadores e você vai ver a imersão, você vai ver seus jogadores ter uma experiência diferenciada dentro do RPG. Escreve, se dedica, faz laboratório, pesquisa, escreve a tua história, faz um pano de fundo, faz uma história para cada um, e você vai ver que você vai perceber a crônica tendo vida própria e você vai se surpreender com ela como se você não a tivesse criado, porque a crônica é viva e, como já disseram, não pertence ao mestre, né? É muito mais dos jogadores do que do próprio mestre. Eu acho que a gente entra dentro dessa dica num ponto que eu acho crucial do equilíbrio entre a história que o mestre criou com o que os jogadores querem disso aí. Como é que vocês fazem para gerenciar esse poder de agente caótico que todos os jogadores têm na mesa, de destruir o planejamento de um mestre que passou uma semana inteira montando uma masmorra, e aí o cara resolve jogar uma fireball na porta da dungeon e ninguém entra mais? Como é que vocês gerenciam isso? Então, eu geralmente aviso os meus jogadores, falo, olha, o clima da campanha é esse. Você quer? Gente, eu tô propondo uma campanha de terror, uma campanha de suspense, e a gente vai criar uma narrativa, né? Criar algum ambiente que esse vai ser o objetivo. Tudo bem ter brincadeiras ali, brincadeiras aqui, mas se você não quiser jogar essa atmosfera, tudo bem, a gente pode pensar em uma outra hora. Mas eu realmente estipulo, esse é o clima, eu vou narrar uma campanha, o clima vai ser completamente diferente, vai ser com parques de diversões, com luzes, arco-íris. Aí eu acho que tem mais espaço para esse tipo de pensamento, da loucura, do caos. Eu gosto de dar um ambiente caótico, meu ambiente não tão caótico. Aí eu tenho uma conversa muito franca com os jogadores antes disso. Só para complementar, eu acho que esse equilíbrio é interessante porque, por mais que a gente seja o mestre, que a gente queira que a parada gire, nós temos também o nosso ego, que é pertencente a todo ser humano. E a gente às vezes se apega a algumas estruturas narrativas que a gente compõe, e sempre tem um cara que vai e muda. É difícil, às vezes, a gente deixar a história ir para um outro caminho, né? E sair, como você está colocando, Júlio. Mas é essencial, ao mesmo tempo, para que a diversão aconteça com todos, né? Todos se sintam parte daquela história e não sobrecarreguem o mestre somente, né? A literatura, todo mestre é um escritor, né? Ela é um dos poucos lugares, acho que na mágica também, que o consumidor, o leitor, o jogador, ele gosta de ser enganado, né? Quanto mais, assim, aquela coisa surpreende ele. Então, assim, essa coisa da reviravolta,
né? Eu acho que ela pode, até da coisa que não era esperado pelo mestre, eu vejo como algo que contribui bastante, porque você vai trabalhar com as consequências, né, do ato, e aquilo é uma oportunidade para o mestre levar para outra vertente ali, que de repente aí entra um pouco da diversão do mestre, porque ele não estava esperando, ele vai levar para outra vertente e é tão novidade para ele quanto, né? Eu particularmente eu gosto de deixar várias crônicas paralelas acontecendo, e aí ele vai caindo, né, nas crônicas, e ele tem essa falsa sensação de que foi ele que escolheu o caminho, mas ele é gratamente enganado ali, né? Vou ser filosófico aqui, tá? 2.600 anos atrás, Buda falou a segunda nobre verdade: o sofrimento vem do apego. Se você, mestre, está apegado à sua história, você vai sofrer, porque o jogador merdeiro vai quebrar o teu plano, ponto. Então assim, desapega. Não seja rígido, seja flexível. O jogador tá querendo fazer alguma coisa pra acabar com a tua história, vai junto. Mas o Al falou uma parada muito importante aqui: consequência. Você, como mestre, é obrigado a pontuar a consequência daquilo que o jogador quer fazer. Então, vou jogar uma bola de fogo na masmorra. Ok, você tem certeza disso? Pergunta clássica do mestre. Tenho certeza disso. Então tá bom. Você vai começar a jogar uma bola de fogo. Alguém quer tentar impedir ele? Não. Então tá bom. Mas vocês dá a chance. Ainda dou mais uma chance. Geralmente 3 chances. Essa tem, você tem certeza disso, a pessoa treina na base. Treino na base. O que é jogador, treina. Explodiu a masmorra? Ok. O que vocês querem fazer agora? Aí eu, como mestre, pego, fecho aqui minha preparação, boto a mão na cabeça e deixo aí. Agora vou entrar vocês narrem. Eu quero ir naquela direção. Tá bom, vou abrir o livro, rolar a tabela aleatória aqui e ver o que tem pra lá. O que tinha preparado era isso, agora vai ser improviso. Ponto. Concordo em gênero, número e grau, o que os colegas estão falando aí. E assim, invariavelmente, o jogador vai para uma linha que você não tinha previsto. Então assim, o que eu sempre sugiro, o que eu sempre tenho em mente? Eu preciso de uma linha geral do que está acontecendo no mundo. Eu preciso de uma linha geral do que a região está acontecendo. Do que personagens maiores estão fazendo daquele mundo. Se invariavelmente os personagens, os jogadores levam para um lado que não estava completamente desenhado, eu acho que com o tempo a gente vai pegando a manha de enxergar o que você tem mais ou menos preparado em volta e trazer isso para dentro da sessão. E assim, cara, eu acho que isso vai muito do tempo que você mestra, do quanto você lê, do quanto você pensa na tua aventura, né? E assim, e tem o outro lado. Quando essas coisas imprevisíveis acontecem, sempre vai trazer uma sessão divertida. Sempre vai ser uma sessão que vai te surpreender e vai surpreender os jogadores. Eu invariavelmente falo assim: vocês fizeram tudo diferente do que eu tinha previsto. E a sessão foi sensacional. Caramba. Eu acho que acontece muito. Esse é o momento que o mestre relaxa. E aí ele se diverte. É que eu tô começando a mestrar pela primeira vez agora vampiro, né? Mestrei na minha adolescência. E aí acontece isso de você ter programado a coisa e os caras levam pro outro lado. Vocês, como mestre, vocês dão uma sacaneada de vez em quando em alguém, ou você tem que ser totalmente neutro? Porque, tipo, às vezes eu vejo que o cara... às vezes eu vejo que o cara tá fazendo uma coisa muito diferente, insistindo no erro, eu falo, pô, eu vou sacanear esse cara. Bicho, se você tá vendo que claramente o cara tá tentando zoar o jogo, você vai zoar o cara. Não tem como fugir disso. Eu pegando esse fio que você falou, eu fiz uma pergunta. Eu montei todo o cenário, montei toda a situação, meus jogadores cagaram aquela aventura todinha. Aí no final, eles fizeram tanta merda que ou eles morriam, ou eu sacaneava eles de uma maneira que eles achassem que tinham morrido. E aí, assim, eles eram agentes de uma organização que eu criei chamada Tríade, estavam investigando vampiros, e eles morreram, foram dizimados. Aí eu falei, você... O Aldrioli se torçou aqui e tudo, você até se ajeitou a cação do vampiro. Que sente sua garganta sendo cortada e tudo fica escuro. E aí aconteceu isso com cada um. E aí eles, caraca, velho, a gente morreu. Aí eu falei... De repente vocês veem um post-zinho aparecendo na tela, C2 /. E aí iniciando. Cara, aí eles olharam pra minha cara. Aí eles olharam pra minha cara, como assim? Vocês veem um prompt reiniciando, e aí de repente vocês sentem como se alguém tirasse alguma coisa da cabeça de vocês. Vocês estão numa sala de simulação,
o comandante de você tá olhando com ar de decepção e todo o resto dos recrutas estão assistindo as telas onde tá a morte de Caraca, Deu saborzinho, melhor do que matar eles. Isso é um plot twist. Isso é um plot twist. Pô, salva de palmas. Pô, foi? Todo mundo vai roubar essa ideia agora. E a criatividade é isso. Sobre a postura do Didi, eu passei um vídeo essa semana pro Vinzão do Matthew Messer falando, o pessoal tava indagando porque a campanha 4 do Critical Role ia ser em D&D e não em Daggerheart. Ele tava falando, uma parte da discussão ele tá falando que ele tem um armário cheio de mapas. E vários mapas, os jogadores dele, inclusive os que estavam participando da entrevista, nunca viram porque escolhem outro caminho. Então, assim, você tem sempre... Se for uma aventura sandbox, é exatamente, por exemplo, o que o Al falou. A escolha que você não fizer vai ter uma consequência no futuro. Do tipo, vocês têm que entregar, vamos supor, a gente jogando uma campanha da Bandeira do Elefante da Arara, que é um RPG de Brasil Colônia. A gente tinha que fazer uma entrega no nosso barco, no Rio de Janeiro, na capitania do Rio de Janeiro. Porém, uma tribo de índio tava brigando com a outra. O que é que vocês vão fazer? Aí a gente olhou pro narrador e falou: cara, vamos fazer a entrega porque o governador do Rio tá esperando. Beleza. A consequência veio depois da briga que a gente não resolveu. A história continua fluindo. E isso é importante. Mas olha, tem um termo que eu descobri recentemente chamado prisão criativa. Que é um momento onde o jogador, ele olha pro que tá acontecendo, que ele faz uma coisa que o mestre não esperava, e aí o mestre dá um jeito de botar o que ele tinha planejado num outro momento. Ou seja, independente do que o jogador fizer, isso vai acontecer. O ogro quântico. Como? O ogro quântico. Ogro quântico. Tem duas portas, atrás das duas tá o mesmo ogro. Pô, cara, exatamente. Exato. É o ogro quântico. Cara, isso é um problema também, porque no momento em que o jogador entende que aquela trilha de migalhas vai levar sempre ele pra casa doce, ele perde um pouco da imersão. Como é que você... Um jeito é você ignorar o que planejou, mas quando você precisa ir para aquele caminho, cara, como você faz pro maluco não perceber? Ou se ele percebeu, como é que tu quebra isso? Se você precisa, já tá errado. A palavra precisar, pro mestre, você tem que tomar muito cuidado. Esses são funis, são gargalos perigosos. Se você tá planejando a sua sessão e você olha, eu preciso que meus jogadores encontrem essa pedra mágica pra seguir adiante a história. Tem um gargalo que eles encontrem. Então, você como mestre tem que falar, tem outra maneira deles seguirem a história sem aquilo ali? Pensa 2, 3 e aí depois libera. Porque eles vão inventar a 5ª, a 6ª e a 7ª. Tá. Entendeu? Que é aquilo que o Marcelo comentou, que ele precisa ter aquela noção geográfica, sociopolítica da área pra poder ter os outros planos ali, né? Sim. E tipo, desculpa, se você obrigar o jogador a fazer aquilo, vai ficar ruim. É o que acontece muitas vezes com mestres iniciantes, que é tipo assim, vocês estão numa sala, eu como mestre, eu sei que tem uma chave que eles precisam encontrar lá, certo? Rola o teste de percepção. Falei. E vocês não encontram nada, rola de novo. Falei de novo. Rola de novo. Cara, você vai ficar ali até o jogador encontrar o que você precisa que ele encontre. Então não pede pra ele rolar. Porque se tá escondido na sala ali, narra que eles procuraram um pouquinho e encontrou, não rola. Isso é um gargalo. Se os jogadores falarem, a gente falhou tudo, vamos embora, eles não vão encontrar a chave que precisa continuar na narrativa. A gente tá falando aqui são mestres que acho que a média tá 25 anos de RPG aqui, né? Então, assim, mas eu queria rapidinho dar uma dica pra você que tá começando agora. Às vezes a gente falando, improvisa e fala, às vezes assusta, caramba, mas eu não dou conta ainda, o que eu faço? Enquanto você não chega lá de estar solto, né, mestrando solto, por exemplo, eu tinha uma mesa no Kodama que eu só mestrava pra mestres. E tem um tipo de jogador que ele joga mestrando. Ele joga propondo, ele joga, né, e é muito bacana e tal. E às vezes você tem um cara que é difícil de mestrar pra ele. Explica só um pouquinho o que é isso, ele jogar propondo. É o jogador que ele não é passivo ele não depende do mestre ficar, vai por aqui, vai por ali, colocar aquele personagem, o dono da taverna ele vai atrás da campanha, ele vai atrás da aventura, ele cria um personagem com motivação própria, né, com background próprio, ele vai atrás, assim, o mestre é o coadjuvante na mesa, né, então tem esse personagem, às vezes é difícil mestrar pra ele, às vezes eu acho mais fácil, mas enfim,
que eu quero dizer para você? Eu vou até trazer uma parte do vocabulário musical. Na música não existe improviso. O improviso é um conjunto de cartas que você tem na sua manga que você vai jogando de acordo, e aí você vai improvisando, né? Ali diz que é improviso, mas é porque não estava ensaiado, mas você já sabe fazer aquilo ali. Então, para você que está começando, que não tem o domínio ainda da narrativa, planeja. Você tem como fazer isso? Planeja o improviso. Coloque os mapas, né? Que nem foi dito aqui na sua gaveta. Tenha como né, o nosso mestre mais, né, mais experiente deu uma boa dica aqui que eu queria frisar, né? Porque para você vai ajudar demais. Tenha um pouquinho, saber um pouquinho de que está acontecendo nos outros núcleos, né? E aí, se você estiver bastante preparado, você vai ficar mais leve e nem sempre o jogador, às vezes você acha a consequência muito dura, mas se não tem a consequência, não traz imersão, se o jogador não se diverte, pelo contrário. Se ele sabe que não vai dar nada, que ele não perde personagem, que não acontece nada, a crônica se torna açucarada e ela fica chata. Então tem que ter a consequência sim. Eu até ia complementar o que vocês falaram, que é importante sim o mestre conhecer o mundo que ele está narrando, mas já que é um mestre iniciante, eu iria sugerir então começar com um mundo muito grande. Talvez começar com uma dungeon, talvez começar com algo mais reduzido, uma cidade pequena, vai salvar uma vila, sabe? Algo menor, para que depois você já tenha confiança para poder aumentar o mundo. Ju, você entrou num ponto que eu acho interessantíssimo para a gente fazer o gancho com o mestre novo, que é uma dificuldade que eu vejo, e eu vejo muito com os meus filhos quando eles começaram muito, muito cedo, que é como você ambienta, como o mestre novo ambienta os jogadores dentro do universo que está na cabeça dele. Porque tem gente que é mais descritiva, tem gente que é menos, tem gente que escreve do jeito X, tem gente que gosta de uma narrativa longa, quase literária, né? Onde você bota ponto por ponto, cronologia e tal. A gente até conversou ontem, Eric Males, de estilos de RPG diferentes. Tem uns que são por cena, né? São coisas distintas. Como é que você faz como é que você, como mestra, da ambientação daquele cenário, como é que é só uma coisa descritiva, como é que você bota essa ambientação, essa percepção do universo que rodeia o personagem pro jogador se sentir lá dentro? Não, eu sou o tipo de mestre que gosta da atmosfera, sabe? Então eu começo mostrando o ambiente, eu falo, você entra numa sala escura, o vento frio passa e chegando na sua direção. A luz é bem baixinha, iluminada por pequenas tochas pela parede. A mestra narradora. Eu sou o tipo de mestre narradora, então eu começo pelo ambiente, com a sensação com o corpo, sabe? O vento, a terra, o chão. Eu gosto de, quando eu tô narrando, eu gosto de colocar literalmente o jogador dentro da cena. Então eu narro os detalhes para que eles entendam o que eu tô querendo mostrar para eles. Eu até vontade de jogar na mesa dela, né? E, ó, nossa, faz propaganda pro Firmamento pra gente até. Eu também sou o tipo de mestre que gosta de trazer coisas pros jogadores. Então, por exemplo, hoje eu ia mestrar uma campanha de Baba Yaga. Então, eu estudei a cultura eslava e eu trouxe alguns elementos narrativos para incrementar a campanha. Aí eu peguei até a bonequinha, pessoal, pra vocês verem, ó. Eu montei a bonequinha eslava chamada Motanka, que ela é mesmo da cultura eslava, que tem na história, que os jogadores iriam interagir com a boneca durante o processo. Então, eu também sou o tipo de mestre que gosta de trazer elementos. Eu entendo a importância da imaginação, entendo a importância de todo... mas o palpável, pra mim, é fundamental, porque, como eu disse, eu sou pedagoga. Eu sou o teatro da mente. Não é só o teatro da mente, eu gosto de também ensinar coisas durante a campanha. Então, inserir as pessoas culturalmente, pra mim, durante essa narrativa, é essencial, sabe? Pra dar o start, eu gosto de tirar os personagens da zona de conforto ali, eu tiro eles da mesa, trago um por um e eu jogo o background dele inteiro, eu jogo o histórico dele. E eu entendo a questão da imaginação, mas eu gosto de
Se ele tiver em um determinado cenário, bota a imagem do cenário que ele tá vendo. Se ele tá conversando com o personagem, eu boto. Então requer uma preparação muito grande, né? Você tem que ter um cast ainda muito grande então se ele tá falando com o personagem, joga a imagem do personagem. Eu gosto de botar a trilha sonora dele. Quando muda já o tono pra ele, já entra a música dele. E aí ele fica só eu e ele ali, né? Então quando você tira ele, né, da zona de conforto do grupo e tal, ele fica meio que à sua mercê, né? Você vai guiando ali o sentimento dele. Quando entra o grupo novamente, que vai começar a crônica, todos eles já estão dentro de uma imersão, já com os sentimentos certos. Uma dica rapidinho. Uma dica que eu tenho para jovens mestres também, novos mestres, é que você, primeiro momento em que você está apresentando os personagens, deixa o jogador apresentar sobre o personagem. Você descreve ali o cenário, mas deixa o jogador descrever o seu novo personagem, porque isso vai fazer ele se envolver mais com o mundo que você está criando. Você permite que ele se coloque ali no espaço. Então deixar que ele faça esse passo que é fundamental vai fazer ele se envolver mais e essa campanha vai ficar muito mais divertida. Complementando isso que a Ju falou, e até para novos jogadores, né? Novo jogador, ele normalmente, quando a gente fala para ele, fala assim, como é que é seu personagem? Ele quer mostrar uma imagem, né? Aí eu falo assim, não me mostra a imagem ainda, fala o que você sente dele. Você pode até falar como ele se parece, mas como é que ele age? Como é que ele se comporta com outras pessoas? Imagina o teu personagem. E isso aí, acho que é uma faceta importante da criação de personagem que acaba ajudando o próprio jogador a entender como é que ele vai jogar aquele cara que ali é o avatarzinho dele. Eu gosto muito de também escrever as coisas. Às vezes levar o palpável, por exemplo... Às vezes eu faço tipo um papiro velho, usando porra de café, e boto, por exemplo, na linguagem de élfico. Aí quando o cara vai tentar ler, se ele não consegue ler, ele não lê. Se ele conseguir ler, eu mostro, entrego pra ele a carta com tradução pra português pra ele poder ler pros jogadores. Mas uma coisa que eu acho fantástico, e assim, é uma dica excelente pra novos narradores, às vezes quando você... ou você tá em dúvida do que você pode falar, ou você não construiu uma parte do cenário, joga essa bola para os jogadores e aproveita o que eles vão trazer de volta. Então, por exemplo, ontem quando eu estava narrando Melodia Perdida, eu cheguei para os jogadores e falei que eles chegaram na Academia de Magia e a Arquimaga veio receber eles, e eu falei, e a Mátia vem receber vocês. Como ela é? Deixei a bola para eles, eu falei, me descrevam ela, e joguei para eles. E assim, às vezes, simplesmente esse jogar, você envolve mais os jogadores, porque eles se sentem mais parte da narrativa, porque não é só você que tá descrevendo, né? E ao mesmo tempo, vem às vezes pérolas que você consegue reaproveitar durante toda aquela campanha ou toda aquela one shot e reutilizar. Bacana. Tudo que foi dito aqui, na essência Tá errado, tá? Não, tá certíssimo. Na essência é como invocar imersão nos personagens, que é a suspensão da descrença. Que eles precisam entrar no mundo de fantasia, de ficção, e eles têm que acreditar que aquilo é verdade. Para que isso aconteça, tem todas essas técnicas que foram ditas aqui, e eu acho que uma das minhas favoritas é o famoso show don't tell. Tipo, mostre e não fale. O Brandon Sanderson, ele, que é um escritor foda do Stormlight Archives, Mistborn, ele tem várias aulas no YouTube, ele é professor de literatura lá numa universidade dos Estados Unidos. Ele tem várias aulas que ele botou no YouTube, e uma das primeiras é justamente pra você, tipo assim, em vez de você falar, você entra no lugar e tem um cara consertando a espaçonave dele. Não, descreve já dentro do negócio. Você chega no hangar 32 e o cara está com seu avental intergaláctico crômico, usando a sua ferramenta V33 Isso tudo vai criando já, tipo assim, o jogador já... Caraca! Quando você, mestre, tá narrando aquilo com veracidade, como se aquilo tá certo, o jogador também faz isso. Que é o jogador falar, eu vou me aproximar dele. Aí, não, o que o seu personagem faz? Fala na voz do seu personagem. Aí o cara, tá bom. Ei, você aí, o que você tá fazendo? Pronto. Agora você entrou no personagem. Aí vocês conversam dentro e tudo isso vai gerando imersão, que faz com que o jogador comece a acreditar que aquilo é real. Nosso tempo, infelizmente, já está se esgotando. Eu tenho uma pergunta aqui final, que tem a ver mais com campanhas longas, tá? Que é sobre as sementes narrativas. O Ricardo,
ele ele contou um caso de um jogo da Parada dos Índios que estavam em guerra e que aquilo depois voltou para assolar os jogadores. A gente pode dizer que isso é uma espécie de uma semente narrativa, é algo que você coloca em um ponto da aventura que vai florir mais pro futuro e vai pegar. Como a gente passa isso? Como o mestre pode usar essas sementes sem parecer algo forçado ou algo jogado no chão? Como é que vocês botam esses pontos que podem se transformar nos grandes clímax? Seja um grande vilão que começa aparecendo ali como um taverneiro, alguma coisa no início, ou até uma guerra que estava acontecendo numa coisa que vocês passaram e resolveram ignorar e veio puxar o pé de vocês depois. A primeira coisa que eu falo é toma nota. Aconteceu um negócio aqui, você toma nota. Pra não esquecer. Pra lá na frente você voltar. Como uma vez uma megera transformou um dos meus jogadores em um sapo. Aí beleza. Aí a gente acabou, deu TPK, todo mundo morreu, blá blá blá. Só que quando eles voltaram pro mesmo mundo, eu botei o sapo. E aí o sapo ajudou eles a não cair na mesma coisa que ele caiu. Então eu tomei nota. E esse sapo, ele ficou importante não porque eu queria usar ele, porque o nome do personagem era Gru. E aí ficou sapo Gru Gru Gru. E aí todo mundo lembrou do sapo Gru Gru Gru. Aí eu tinha que colocar o sapo Gru Gru Gru. E acabou que esse pato importante foi o que levou eles lá na frente aos personagens não caírem no que o outro grupo caiu. Então, porque foi duas coisas. Foi o fato que aconteceu, a importância que os jogadores deram àquele fato, e eu também, porque eu amei o sapo Gru Gru Gru, e a gente trouxe pra acrescentar, sabe? Pegando o gancho do que o Didi perguntou aí, como é que faz pro personagem, pro jogador não perceber ali que você não ficar forçado, né? Particularmente, eu gosto de trabalhar muito nos cenários de maneira que o mundo não pareça, né, e não é de fato, que o mundo ali não depende deles. Eles são um personagem importante dentro do mundo como qualquer outro. E aí quando eles vão esbarrando com esses personagens estão na campanha deles. Por mais que são NPCs, tem a própria agenda e às vezes não depende deles, e às vezes, então assim, quando eles vão esbarrando, quando você tem esse trabalho de preparar o ambiente com muito detalhe, com muito cuidado, fica, não tem jeito de não ficar natural. O mestre praticamente tem muito trabalho no começo, mas depois o mestre só assiste. Eles vão embarcando, fazendo amizades, fazendo inimigos, enfim, e vão entrando em outras crônicas paralelas ali, e a coisa fica muito natural. O mundo, ele é vivo, né? Então a primeira característica é essa, é exatamente o que o Al falou. Não depende deles. Então assim, a história do mundo continua andando. Então se tem guerras acontecendo e você ignorou aquela guerra, alguma coisa aconteceu. Aquela guerra desengregolou mais ainda, ou houve uma paz que não foi você que causou. Então isso é importante, sempre deixar claro que a história tá fluindo do personagem. Por exemplo, às vezes uma side quest tá ligado com uma consequência. Se você não atender aquela side quest do tipo, vamos poupar esse monstro aqui que a gente tá batalhando. Cara, se você poupar ele, talvez isso aí vai te repercutir no passado. Você poupou ele e ele decidiu agora se juntar uma nova facção e se rebelar contra você no futuro. Por aí, exatamente. Tudo tem consequência. A gente até comentou alguma coisa nesse sentido, que foi o Ricardo que falou que o jogador, ele descreve um personagem. Isso. Eu gosto de criar os adversários. Aliás, na verdade, eu não gosto de criar os adversários. Muitas vezes eu gosto que o próprio personagem crie o adversário, o próprio jogador, aliás. E não no sentido de que ele vai descrever, tudo bem, pode ser uma descrição, mas é uma situação que acontece e que eu preciso de uma linha narrativa diferente para criar um atrito. E assim, é uma situação de uma briga de bar que seria uma briga de bar daquelas normais, bobas, mas é aquela que vai ser levada pro futuro, jamais será esquecida. E como o personagem, o adversário, vai crescendo junto com os personagens, vai subindo de linha junto com os personagens. Tem um conceito que eu amo muito do game design que chama elegância. E esse conceito, ele é... Exato.
quanto menos coisas você precisar inventar para construir soluções, melhor. Vou dar um exemplo. O Mario. A mecânica básica do Mario é o pulo. Mas o pulo não serve para uma única função. Ele serve para você bater no tijolinho, ele serve para você pular no buraco, ele serve para você pular em cima de um cara, serve para você fazer umas 10 coisas diferentes só com aquele pulo. Então é uma mecânica elegante. Isso na sua história, quando um jogador cria um vilão pra você, do antepassado dele, porque esse cara entrou na minha vila, destruiu tudo, matou meus pais e me roubou. Cara, pega isso e pensa, qual é o lugar que eu tenho na minha história que precisa de um vilão como esse? E aí você pega o vilão desse cara, costura na sua história. Porque no meu passado eu tinha que encontrar uma espada mágica que vai ajudar a libertar o meu povo. Opa, o vilão está com essa espada. Agora eu tenho 2 jogadores diferentes com um foco só, que é aquele vilão. Eu vou costurando o máximo de história que eu consigo num ponto focal, porque isso naturalmente vai fazer com que os meus jogadores colaborem para ir na direção da história que eu tô querendo contar. Elegância. É legal. Mais alguém? Algum ponto? Senhoras e senhores, queria agradecer aqui ao Ricardo Malens, a Jubim, ao Vinzão, ao Aldrioli e ao Marcelo pela presença. Voou, acabou. Eu só fiz 2 perguntas, assisti o planetei. Pô, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado ao Festival Firmamento aí. Posso fazer um convite? Aquelas finais e convite exato. Então, agora vão começar 2 mesas no espaço de jogo da galera do Mono RPG. O Daniel e o Jordini, que estão levantando os braços aqui. Então, quem quiser jogar, tá? São 2 game designers de Planaltina. É um RPG minimalista super legal e cada um vai ter uma aventura diferente. Então, recomendo demais. E no mais, dia 26 de outubro, vai ter o Encontro D30 lá no Sesc da 504 Sul, com a temática de cultos. Pra jogar, é só chegar cedo pra garantir vaga na mesa que quiser. E aí é só seguir no Instagram, @D30RPG. A programação em breve das mesas vão estar no site. No momento, a gente tá na fase de inscrição de narradores. É isso, valeu, galera. Não. Só pra falar que eu vou estar lá na D30. Eu vou estar narrando essa campanha da Baba Yaga, da bonequinha, na Candango, do dia 25. 25 lá no Doteca. Vou estar também no D30 narrando uma outra campanha. O nome da campanha é Queda de Fortuna, em que a sorte desapareceu do mundo, mas isso é muito legal. E foi muito bom estar com vocês, gente. Obrigada. Pessoal, agradeço a oportunidade, agradeço o convite do Ricardo, agradeço aos amigos que estão aqui juntos. Tem material da Diallo Games aqui, quem quiser conhecer, @Diallo Games, lá no Instagram a gente está lá disponível. Muito obrigado por nos escutarem, foi um prazer estar aqui. Eu tenho um curso para mestres de RPG, chama Guia para Mestres de RPG. Se alguém tiver interesse depois, é só entrar em www.vinzão.com e manda uma mensagem para mim no Instagram que a gente combina um desconto bem bacana pro pessoal que estava aqui presencial. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pelos parceiros aí que há tantos anos estão levando aí o RPG, fortalecendo o RPG em Brasília e no Brasil. Obrigado por todos os parceiros que também estão ajudando a gente a fazer esse evento, com muito suor, sangue e lágrimas, né, que a gente faz tudo, é muita correria, né, o pessoal tá essa semana toda aí quem faz evento sabe como é complicado, e só que aí quando a gente vê vocês interagindo, tudo valeu a pena. Então muito obrigado principalmente ao público aí. É isso, galera, obrigado. Daqui a pouco tem mais palestra aqui nesse palco maravilhoso do primeiro Festival Firmamento rolando aqui no JK Shop. E é isso, obrigado, galera.